Olá pessoal, tudo bem? Essa aula é interessante porque a gente vai estudar aplicações de matrizes. Eu gosto de trabalhar muito com aplicações, independentemente do conteúdo, porque a gente precisa saber, né, o motivo de estar estudando determinadas matérias. Dentro do curso de vocês isso é muito comum. E uma das propostas aí de avaliação do semestre é justamente vocês mostrarem as aplicações, tá, do nosso conteúdo dentro da zootecnia. Então, um probleminha bem interessante que a gente vai estudar são os códigos que são utilizados aí, né, no envio de mensagens e tudo. E esses códigos, eles vão e vêm através de matrizes. Para acessar suas contas correntes via internet, os clientes de um banco devem informar X, o número do banco, Y, número da agência, R, número da conta corrente, S, senha de acesso. Para garantir a segurança desses dados que trafegam pela internet, a matriz de informação I é multiplicada por A. Assim, a informação que trafega pela rede é A vezes I. Aqui a gente tem um produto de duas matrizes. Se um cliente digitar x igual a 1, y igual a 57, r igual a 819 e s igual a 1346, qual será a informação que trafegará pela internet? Então, isso é feito para que o cliente tenha segurança, né, ao informar seus dados. Bom, para eu saber que tipo de informação que vai trafegar, o que a gente vai fazer é multiplicar A por I. A matriz A, ela foi dada, 2 menos 3, 0,5. E essa matriz I vai depender de cada cliente, né? X é igual a 1, Y igual a 57, R é igual a 819 e S é igual a 1346. Então, pessoal, para saber a matriz que vai resultar, se é uma multiplicação, vai depender da ordem das duas matrizes. Essa é 2 por 2, essa aqui também é 2 por 2. Observem que o produto ele pode ser feito e a matriz resultante aqui vai ser uma 2 por 2. Então, eu vou chamar esse elemento aqui de A11, A12, A21 e A22. Para resolver problemas de aplicação, vocês têm que estar craques aí nas operações com as matrizes, tá? O elemento A1 vai ser o produto da primeira linha, da primeira matriz, pela primeira coluna da segunda matriz. Então, a gente vai ter 2 vezes 1 mais menos 3, que multiplica 819. Depois eu faço as contas aqui. O que vai ser o elemento A12? É o elemento que vai sair do produto da primeira linha, da primeira matriz, vezes a segunda coluna. Então, a gente vai ter 2 vezes 57 mais menos 3 vezes 1346. Próximo elemento, o A21, ele vai depender da segunda linha da primeira matriz com a primeira coluna da outra matriz. Então, eu faço 0 vezes 1 mais 5 vezes 819. E por fim, o elemento A22, ele vai ser segunda linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz. Então, a gente vai ter 0 vezes 57 mais 5 vezes 1346. Pessoal, então efetuando os produtos que eu havia escrito, né, para cada um dos elementos, a gente obteve essa matriz resultante aí do produto. Então, são essas informações que vão circular pela internet, que é uma forma de proteger, né, os dados de cada cliente. Vamos para mais um probleminha de aplicação. A tabela 1 informa em reais o custo de 3 produtos que uma artesã usa para produzir suas peças. Então, aqui na tabela 1, mostra 1 litro de cola, custa R$3, 1 metro de tecido custa R$8 e uma placa A3 de papelão custa R$5. A tabela 2 indica a quantidade de produto utilizado para a produção de 3 tipos de peças. Dessa forma, a matriz que fornece em reais o custo de produção das peças, caixa, porta-moedas e capa de agenda é: eu quero saber quanto vai custar a produção da caixa, de um porta-moedas e da capa de agenda. Então, observem o seguinte, sem pensar nas matrizes, como que vocês fariam esse cálculo? A gente tem que, por exemplo, a caixa ela está sendo representada aqui, ó, nessa coluna. Para poder fabricar uma caixa, eu gasto 0,2 litros de cola, meio metro de tecido e um papelão. Então, qual é o cálculo que a gente ia fazer? Não seria multiplicar 0,2 por 3, que é o custo do litro de cola? Meio eu multiplicaria por R$8, que é o metro de tecido, e 1 eu multiplicaria por R$5, que é o custo da placa de papelão.
Então, quando a gente faz esse produto, observem que eu estou multiplicando cada um desses elementos aqui por esses elementos aqui. Então, se eu representar com matrizes, eu vou ter a primeira matriz 385, que multiplica a segunda matriz 0,2, 0,5, 1. Aí ela vai ter uma outra coluna 0,1, 0,4 e 0,5. 0,2, 0,6 e 1. Olha só que legal, gente. A ordem dessa primeira matriz é 1 por 3, né? Porque ela tem uma linha e 3 colunas. Já essa outra, ela é 3 por 3. Então, observem que o produto é possível de ser feito, porque esses números internos são iguais, e vai resultar numa matriz 1 por 3. Então, o primeiro elemento que eu vou chamar de A11, o outro de A12 e o outro de A13. Bom, o que vai ser o elemento A11? Primeira linha da primeira matriz vezes a primeira coluna da segunda matriz. Então, nós vamos ter 3 vezes 0,2 mais 8 vezes meio mais 5 vezes 1, que é justamente o cálculo que a gente faria, que é pegar cada quantidade dessa e multiplicar pelo valor, né, do litro de cola, do metro de tecido, da placa de papelão. Fazendo essa continha, nós vamos chegar no resultado de 9,6. Então, quer dizer que para fabricar caixa, eu vou gastar R$ 9,60. Aí, se vocês vierem aqui nas opções, esse tá fora, pode ser esse tá fora, esse aqui também tá fora. Se fosse uma questão de concurso, de cara, eu já marcaria a letra B. Mas vamos fazer os outros cálculos para a gente poder certificar. Por exemplo, o elemento A12, ele vai ser primeira linha vezes a segunda coluna. Então, eu faço 3 vezes 0,1 mais 8 vezes 0,4 mais 5 vezes meio. Então, aqui daria 0,3 mais 3,2 mais 2,5. O resultado disso aqui vai ser 6, que é justamente o que está mostrado aqui. A diferença, pessoal, dessas opções para o método que eu estou fazendo é que eu determinaria uma matriz linha. 6 aqui. E o último cálculo, que é A13, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela terceira coluna. Então, vai ser 3 vezes 0,2 mais 8 vezes 0,6 mais 5 vezes 1. Então, fazendo essas continhas, o resultado disso daí vai ser 10,4. Então, R$ 10,40, né? Bom, por que na questão eles colocaram essa matriz coluna? Porque provavelmente quem montou essa questão deve ter escrito a transposta dessa matriz aqui, de modo que ficaria assim, ó. Os dados da caixa ficariam aqui nessa linha, os dados do porta-moedas ficaria nessa linha e da agenda, da capa da agenda, ficaria nessa linha. Então, a gente teria uma matriz 3 por 3. Aí, eles pegaram e colocaram esses dados aqui do preço numa matriz coluna. Então, nessa matriz coluna, o primeiro elemento aqui 3, o segundo 8, o terceiro 5. Então, ela ficou 3 por 1. Se você realizar o produto dessa maneira, vai dar o mesmo resultado que a gente encontrou. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que a matriz resultante ela vai ser 3 por 1. Então, ela vai ter 3 linhas e uma coluna, tá? Mas os números serão os mesmos. E como não especificou qual que é a forma da gente fazer essa multiplicação, então tem essas duas possibilidades. É muito legal que vocês façam os produtos primeiro antes de colocar as matrizes, para vocês enxergarem a lógica, para enxergar onde que a matriz ela tá. Ela tá por trás desse raciocínio, né? Então, o legal das matrizes é isso, que tem várias formas de fazer. Busque o caminho que você achar mais fácil, mas sempre verificando se o produto é possível, tá? A questão 3. Uma indústria farmacêutica produz 3 tipos de suplementos alimentares X, Y e Z. Os suplementos são compostos de vitamina B, vitamina D e vitamina E em miligramas por cápsula com concentrações diferentes. A matriz M representa a quantidade de vitaminas em miligramas por cápsula de cada suplemento. A matriz P representa a produção diária das cápsulas dos suplementos. Qual matriz representa a quantidade em gramas de vitamina B, vitamina D e vitamina E utilizada na produção diária de cápsulas dos suplementos XYZ? Gente, olha só. Nesse primeiro aqui, a gente tem os suplementos X, Y e Z.
na matriz M eu tenho as vitaminas, né? A vitamina B, ela tem uma unidade do suplemento X, uma de Y e 2 unidades de Z. Então, para eu poder calcular a quantidade total aqui com relação à vitamina B, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esse 1, olha o raciocínio lógico, e multiplicar por 200, mais uma unidade de Y, mais o Y corresponde a 500 miligramas, mais 2 unidades de Z, Z corresponde a 300 miligramas. E quando eu fizer essa conta, eu vou achar esse resultado em miligrama, correspondente aí à produção da vitamina B. A mesma coisa para os outros. Então, olha só que legal. Basicamente, eu estou pegando essa linha e multiplicando por esta coluna. Então, vou deixar o exercício montadinho aqui bonitinho. Basicamente, nós estamos fazendo matriz M vezes matriz P. Olha só. A matriz M, ela é 1, 3, 4. 1, 3, 5 e 2, 1, 6. Aí, se eu multiplico pela matriz 200, 500 e 300. A ordem da primeira matriz é 3 por 3. A ordem da segunda é 3 por 1. Então, o produto ele pode ser feito e a matriz que vai resultar disso aqui, ela vai ser 3 por 1. Ou seja, ela vai ter 3 linhas e uma coluna. Vai ter o elemento A11, A21 e A31, certo? O elemento A11, ele vai sair da primeira linha, da primeira matriz, vezes a primeira coluna da outra. Então, vai ser 1 vezes 200, mais 1 vezes 500, mais 2 vezes 300. 1.300. 1.300 o quê? Essa unidade está em miligramas. Muito bem. Só que no exercício pede o valor da produção em gramas. Então, para transformar de miligrama para grama, eu divido por 1.000, o resultado vai ser 1,3 gramas. Bom, de novo, né? Se fosse uma questão só fechada, resposta letra A. Porque, ó, esse valor tá fora, fora. Esse aqui, se você converte errado, você corre o risco de marcar e esse aqui tá fora. Então, vocês viram que faz sentido, olha, o cálculo. Por exemplo, se a gente vai fazer da vitamina D, qual que é a lógica? Ele tem 3 unidades de X, cada X corresponde a 200 miligramas. Eu teria que fazer 3 vezes 200, mais 3 vezes 500, mais 1 vezes 300, que é a mesma coisa do elemento A21. O elemento A21 é o produto da segunda linha pela primeira coluna. Então, vai ser 3 vezes 200, mais 3 vezes 500, mais 1 vezes 300. Isso aqui vai resultar em 2.400 miligramas, que correspondem a 2,4 gramas. A mesma coisa para a vitamina E. Só que na vitamina E, eu faria terceira linha dessa matriz vezes a primeira coluna. Gente, esse tipo de questão é tão comum em concurso que vocês nem imaginam. E sem contar isso, por exemplo, vocês vão trabalhar com cálculo de ração. Imagina que tenha muitos componentes na ração e que a proporção ela tem que ser pensada conforme o peso do animal, né, por exemplo. Então, vocês podem representar esses dados em função de matrizes. Aí tem programas computacionais que já calculam esses produtos aí direto, para você não ter que fazer na mão. Tem o Excel e tem outros também. Em melhoramento genético, vocês vão estudar muito matrizes e as operações entre elas, tá? Então, tem que aprender isso aí direitinho. Ana anotou suas médias bimestrais em várias disciplinas conforme a matriz. Então, aqui, ó, ela anotou os bimestres, né, do primeiro até o quarto, e nas disciplinas matemática, português, ciências e estudos sociais. Sabe-se que as notas de todos os bimestres têm o mesmo peso, isto é, para calcular a média anual de um aluno em cada disciplina, basta fazer a média aritmética de suas médias bimestrais. Para gerar uma nova matriz cujos elementos representem as médias anuais de Ana, na mesma sequência da matriz apresentada, bastará multiplicar essa matriz pela matriz M. Qual é a matriz M? Gente, traduzindo o problema, eu vou ter que pegar isso daqui e multiplicar por uma matriz M e chegar num resultado que vai ser a média das notas dela. Então, ela vai ter uma média para matemática, para português, para ciências e para estudos sociais. Como que eu faria essa média na mão? Eu pego 5 mais 4,5 mais 6,2 mais 5,9 e divido tudo pela quantidade de coisas que eu somei. Então, eu dividiria por 4.
Vocês concordam que eu teria que fazer essa mesma operação em todas as outras disciplinas? Português, ciências, estudos sociais, né? Então aqui a gente tem que pensar qual é a matriz que vai entrar aqui para a matriz resultante me dar essa notinha pronta em matemática e nas outras disciplinas também. Então vamos lá, vamos pensar. Essa matriz aqui, ela tem 4 linhas e 4 colunas, ela é 4 por 4. Eu só vou conseguir multiplicar por uma outra matriz que tem os números internos iguais. Então faz de conta que eu não sei isso aqui ainda, mas esse aqui com certeza tem que ser 4. Se não for 4, não dá para multiplicar a matriz. Isso quer dizer que ela vai ter 4 linhas. Se a gente observar o que foi feito aqui, nós simplesmente pegamos cada um desses números aqui, somamos e dividimos por 4, né? Mas eu poderia ter pensado assim também, ó, 5 por 4, mais 4,5 por 4, mais 6,2 por 4, mais 5,9 por 4. Por que eu tô falando isso? Para vocês enxergarem a multiplicação que está aqui por trás. Esse 5 sobre 4 é a mesma coisa que 1/4 vezes 5. Aqui também é 1/4 vezes 4,5 e assim por diante. Então, os números que vão aparecer na matriz aqui do produto só podem ser 1/4. Vamos ver se faz sentido este raciocínio. Olha só, gente. Se eu pegar a primeira linha e multiplicar por essa coluna, o que eu vou ter? 5 vezes 1/4, olha ele aqui, 5/4. Mais 4,5 vezes 1/4, olha ele aqui. Mais 6,2 vezes 1/4, olha ele aqui. Mais 5,9 vezes 1/4. E a mesma operação vai acontecer para os outros. Então, a matriz que vai resultar desse produto, qual vai ser a cara dela? Essa daqui, ela é 4 por 1. Ela tem 4 linhas e uma coluna. Então, a matriz resultante também vai ser 4 por 1. Bom, como que eu faria esse cálculo? Eu pegaria linha vezes coluna. Então, o resultado que eu acho aqui corresponde à nota em matemática. O resultado desse segundo, porque olha só que legal, gente. Esse elemento aqui é o A1, esse aqui é o A21, esse aqui é o A31 e esse daqui é o A41, né? Para eu achar esse elemento A1, eu não teria que pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna? Vou achar a nota em matemática. O A21, eu pego a segunda linha e multiplico pela primeira coluna, vou encontrar a nota dela em português, a média dela em português. O A31 é a terceira linha, vezes a terceira coluna, eu vou encontrar a nota dela em ciências. E por fim, fazendo o produto da quarta linha pela primeira coluna, eu vou encontrar a nota em estudos sociais. Então essa matriz aqui é ela que vai sair a média. Não preciso calcular essa matriz, porque olha o que pediu no exercício. Qual é a matriz M? A matriz M é a matriz que eu devo multiplicar por essa matriz dada. Então a resposta vai ser M é igual a uma matriz que só tem elementos iguais a 1/4. Legal essa questão, né? Que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Essa questão aqui ela é bem legalzinha, que ela é só de interpretação. Um técnico de basquetebol descreveu o desempenho dos titulares de sua equipe em 7 jogos através da matriz. Cada elemento A e J dessa matriz é o número de pontos marcados pelo jogador de número I no jogo J. A gente presta muita atenção, ó. Quando eu escrevo elemento A e J, eu estou dizendo, né? Esse I, ele representa linha e esse J representa coluna. Até aí tudo bem. O que acontece? No exercício falou que esse elemento é o número de pontos marcados pelo jogador de número I. Então, quando eu falo do I, eu estou falando que é um jogador. E quando eu falo J, eu estou me referindo ao jogo. Vamos dar nome às coisas aqui nessa matriz. I é linha. Então, esse I aqui, da primeira linha, é o jogador número 1. Na segunda linha, eu tenho o jogador número 2 e assim por diante. Enquanto que a coluna representa jogo. Então, aqui eu tenho o jogo 1, essa daqui o jogo número 2, essa daqui o jogo número 3 e assim por diante. Por exemplo, pessoal, se eu quiser fazer uma interpretação do que esse número 17 significa. São 17 pontos feitos pelo jogador número 1 no jogo 2. Imagine que vocês sejam jogadores, né? Aí vocês jogaram várias vezes. No jogo número 2, você que é o jogador número 1 marcou 17 pontos. No jogo 3, você marcou 18. No quarto jogo, você marcou 17 e assim por diante. Letra A. Quantos pontos o jogador de número 4 marcou em todos os jogos? Primeiro, onde que está esse jogador de número 4? O jogador está aqui nas linhas. Então, aqui eu tenho jogador 3, jogador 4, jogador 5.
Jogador de número 4 está aqui. Eu quero saber quantos pontos ele fez em todos os jogos. Então, o que eu tenho que fazer? Somar os pontos. 18 mais 22, mais 20, mais 20, mais 18, mais 22, mais 23, que vai totalizar em 143 pontos. Na letra B, em qual jogo o atleta número 5 marcou mais pontos? Aí eu tenho que identificar esse atleta. O atleta está representado na linha, então o número 5 está aqui, ó. Onde que ele marcou mais pontos? A maior pontuação dessa linha corresponde a esse 20, que eu tenho a representação do jogo de número 5. Então, no jogo 5 é que ele marcou mais pontos, ok? Tá vendo, gente? Só interpretação. No jogo 7, o técnico não dispunha de nenhum jogador reserva, assim os titulares participaram de todo o jogo. Levando em conta que a equipe adversária marcou 99 pontos, qual o resultado final do jogo? A equipe desse técnico venceu ou perdeu? Para a gente saber se venceu ou perdeu, eu tenho que saber a pontuação que ela fez, né? Aí tá falando que é o jogo de número 7. O jogo de número 7 é essa última coluna aqui, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Olha, aqui o 20 são os pontos marcados pelo jogador 1, 18 pelo jogador 2 e assim por diante. Então, o primeiro passo é saber essa pontuação. Eu vou somar 20 com 18, com 22, mais 23, mais 18. Dessa soma, eu encontrei 101 pontos. Então, comparando 101 com 99, essa equipe venceu. Então, volta na pergunta. Levando em conta que a equipe adversária marcou 99 pontos, qual foi o resultado final do jogo? O resultado final foi uma vitória. Por quê? Porque o número de pontos foi maior do que a pontuação do adversário. Bem legal essa questão, né, gente? E para fecharmos aí os nossos exemplos aí, né, de aplicação de matriz, vamos ver mais um. Antônio, Bernardo e Cláudio saíram para ir ao shopping no sábado e no domingo. Na praça de alimentação, pararam para apreciar o movimento e começaram a tomar latas de refrigerantes. As matrizes a seguir resumem quantos refrigerantes cada um consumiu e como a despesa foi dividida. A matriz S refere-se às despesas de sábado. S, então, referente a sábado e D referente a domingo. Cada elemento A e J nos dá o número de refrigerantes que I pagou para J. Lembrando que I é linha, J é coluna. Então, olha a ordem. I pagou para J. Antônio é o número 1. Bernardo é o número 2 e Cláudio o número 3. Então, gente, como eu tenho aqui nas linhas, linha 1, linha 2, linha 3, essa linha aqui é com relação a Antônio, a de baixo Bernardo e a outra Cláudio. Na primeira coluna, Antônio, Bernardo e Cláudio. Aqui a mesma coisa. Eles deram um exemplinho aqui para vocês interpretarem direito. No sábado, Antônio pagou 4 refrigerantes que ele próprio bebeu. Sábado, olha a matriz aqui S, Antônio pagou para ele mesmo 4 refrigerantes, tá vendo? Mas ele pagou um refrigerante para o Bernardo e pagou 4 refrigerantes para o Cláudio. Muito bem. Quem bebeu mais refrigerante no fim de semana? Se é no fim de semana, eu estou falando do sábado e do domingo. Se você está bebendo refrigerante, alguém tem que ter comprado esse refrigerante para você. Pode até ser você mesmo, né? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nas linhas, é quem pagou. Se a gente olhar nas colunas, é quem recebeu esse refrigerante. Então, para a gente poder calcular os refrigerantes que Antônio bebeu, eu tenho que somar a primeira coluna do sábado e a primeira coluna do domingo. Então, vai ser 4 mais 0 mais 3. Sábado ele tomou 7 refrigerantes e domingo ele tomou 7 também, porque é 5 mais 0 mais 2. Então, ele tomou 14 refrigerantes. Vou fazer a mesma coisa para Bernardo. No sábado, Bernardo tomou 1 mais 2 mais 1, 4. E no domingo ele tomou 5 e 3 e 1, 9. Então, ele tomou 13 refrigerantes. Enquanto Cláudio tomou no sábado 4 mais 0 mais 5, 9 refrigerantes. E no domingo 3 mais 0 mais 3, 6 refrigerantes. Ele tomou 15 no total. Bom, o que quer saber no exercício? Quem bebeu mais refrigerante no fim de semana? Quem bebeu mais refrigerante no fim de semana foi Cláudio. Agora, entre os três, quem gastou mais com refrigerantes? Gastou mais, pagou mais, né? Quem pagou tá na linha. Então, se eu for analisar os refrigerantes que o Antônio pagou, eu vou somar
4 mais 1 mais 4, dá 9. Ele pagou 9 no sábado e pagou 5 mais 5 mais 3, 13 no domingo. Então, ele pagou 22 refrigerantes. Por outro lado, Bernardo pagou no sábado 0 mais 2 mais 0, pagou só 2 refrigerantes. E no domingo ele pagou 0 mais 3 mais 0, pagou 3. Então, no total, ele pagou 5 refrigerantes. E o Cláudio pagou no sábado 3 mais 1 mais 5, então 9 refrigerantes. E no domingo 2 mais 1 mais 3, 6 refrigerantes, pagou 15 no total. Muito bem, então respondendo a pergunta, entre os três, quem gastou mais com refrigerantes? Quem gastou mais foi Antônio. Então uma questão aí de pura interpretação, né, pessoal? Bem legalzinho. Na vida, gente, ninguém vai pedir para vocês assim, calcule essa matriz tal, faça as operações. Não, isso vem em forma de problemas. Por isso que, para resolver esses problemas, a gente tem que ter uma noção legal aí dos conceitos, o que esse I representa, o que esse J representa, quanto que eu posso somar, quanto que eu posso subtrair ou multiplicar matrizes, né? E naquele material que eu disponibilizei para vocês, tem uma série aí de probleminhas também que vocês podem fazer, ok? Até a próxima, pessoal!